do Elcio Sodré, exatamente, desculpa, um pouco nervoso aqui com esses ídolos do meu lado, né, Elcio Sodré e o dublador Hermes Baroni, né, que fizeram uma brincadeira, né, muito bem humorada, com uma luta entre o Shiryu e o Pegasus. Foi só uma brincadeira, né? Com o único intuito de dar risada, de se divertir um pouco, sem maiores pretensões. A gente fez aquilo para mostrar num evento que a gente ia juntos, né? Eu e o Hermes. E aí bolamos aquela brincadeira e foi parar na internet. E assim, a maioria gostou, sempre tem aquele que não gosta, tá? Mas assim, foi só uma brincadeira, mostrar que Shun, Shiryu, Yoga, Seiya são divertidos também. A gente também fala bobagem, brinca, enfim, foi só para dar risada. E foi muito legal, eu acho que todo mundo gostou. Quem gostou dele? Ó, a maioria. Gostou. Entendeu? Foi legal, vai. Foi muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, cada um a seu tempo. Queria saber se alguém já confundiu a voz de vocês com a de outro dublador. Pode já ter acontecido isso? Eu fui ser educado, né? Começar daqui pra lá. Por favor, Bretas. Não confunde a voz? Não, minha voz é uma dele. Essa voz é inconfundível. Cara, às vezes tem gente que confunde um pouco com a voz do Alfredo Rolo, que faz o Vegeta. Algumas inflexões, assim, a gente tem um timbre parecido, mas confundir é difícil. Talvez do Ulisses confundem muito com a da Cecília Lemes, né? Da Tânia Gaidarsi. Não, brincadeira, sacanagem. Fala aí, Ulisses. O que acontece hoje não mais, mas quando eu estava mais novo, tinha muitas vozes parecidas, até pelo perfil da voz. A gente é muito jovem, então Marcelo Campos, o Wendel, o Márcio Araújo, às vezes a gente tinha o mesmo padrão vocal, então quando mais novo era meio confundido. Hoje em dia não mais, cada um tem uma característica bem forte na voz, então é difícil confundir. E tem uma coisa que é muito característica, que é o tipo de interpretação que cada um tem, então não dá para confundir mais. Perfeito. E esse ano são 20 anos de Cavaleiro do Zodíaco, né? A importância tudo isso. A importância desses personagens para vocês, que são personagens icônicos e responsáveis justamente por fazer o anime, né, ter uma popularização no Brasil. Eu acho que até aparecer CDZ, ninguém sabia quem eram os dubladores, né? Na época dos tokusatsu e tal, ninguém sabia quem eram os dubladores. Foi bem quando eu entrei para a carreira, para dublagem. E CDZ trouxe isso, que é uma característica da cultura japonesa, né? Eu sempre falo isso. No Japão, os dubladores são conhecidos, tá? Então quando vieram os animes para cá, eles trouxeram isso junto. Começaram a aparecer os otakus, começaram a aparecer as revistas especializadas, e aí eles queriam ir lá no estúdio ver quem era a voz de qual dos personagens e tal. Então meio que a gente começou a aparecer ali, não é isso? Foi mais ou menos isso, né? A gente ouvia falar que no Japão os dubladores eram tratados como astros, eram pessoas famosas e tal. Na época, isso era muito longe da nossa realidade. Os dubladores eram absolutamente anônimos, ninguém sabia quem era. Conhecia a voz, o timbre, mas não sabia o nome. A partir de Cavaleiro do Zodíaco começou a haver um interesse grande dos fãs para saberem a cara dos atores que davam a voz aos seus heróis. Então eu acho que isso é antes do Cavaleiro do Zodíaco e depois do Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco virou uma febre, até hoje é um clássico, tanto assim que viaja no Brasil inteiro para conhecer os nossos amigos que ficam do outro lado da televisão. Se vocês se lembram bem, passamos muitas tardes juntos no tempo da velha manchete. Convivemos longas tardes e as mães e os pais de vocês nem imaginavam que vocês estavam num mundo de sonho, de heroísmo, de amizade, companheirismo, lealdade. Por isso formou uma geração de gente bacana, honesta, guerreira.
se hoje em todo o Brasil se reúne essa população, essas pessoas, deve-se ao Cavaleiros do Zodíaco. A gente teve a felicidade e a sorte de participar dos primeiros eventos que teve sobre dublagem, que foi com 20 pessoas, depois 30, e hoje a gente vai para eventos gigantescos. Tudo começou com os Cavaleiros, não só pela força do desenho, mas também pela os dubladores teve interesse de conhecer as pessoas que estavam fazendo, que eram admiradores do seu trabalho. Então a gente começou a ter essa parceria. Antigamente ninguém falava na profissão, eu quero ser dublador. Hoje várias pessoas falam, eu quero ser dublador e eu quero conhecer essa profissão maravilhosa. Tudo isso deve ao Cavaleiros do Zodíaco. Então não tem como não ter um carinho imenso para esse desenho e para esse trabalho. E eu fico feliz de fazer parte desse momento que marca a história da dublagem brasileira. Perfeito, perfeito. E hoje em dia o trabalho do dublador talvez seja um pouco mais solitário. Antigamente vocês conseguiam se reunir na mesma sala para poder fazer as vozes, e hoje, por conta da tecnologia, cada um pode fazer a sua parte. Qual é a melhor parte e a pior parte desse processo novo que a tecnologia entrou na dublagem? Antigamente, como você falou, a gente dublava juntos, né? Então você tinha ali a resposta na hora. Você trocava um texto ali já com a pessoa que você estava contracenando. Tinha o feedback, né? Aquela coisa, um puxa o outro, a energia rolava ali dentro do estúdio, como se fosse uma cena de teatro, de TV, enfim. Hoje em dia, como você já disse, por causa da tecnologia, a gente faz separado. Então perdeu um pouco esse calor humano, né? Aquela coisa do contracenar ali na hora. Às vezes a gente tem a referência do colega no fone. Se o colega já gravou antes, mas se ele não gravou antes e eu sou o primeiro na cena, aí é ele que vai ter de repente a referência. Então é meio que a gente já se acostumou a fazer esse trabalho sozinho. Tem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, eu me lembro naquela época, e era a época que eu estava começando, por exemplo, estamos 3 na estante, aí eu decoro minha frase lá e pá, mando, aí ele pega e erra, aí tem que gravar de novo. Aí quando grava de novo, que ninguém errou, já a minha já não ficou tão boa, putz, eu gostei mais daquela. Então tinha essa coisa, mas eu acho que era mais legal, era mais gostoso, valia a pena esse preço que a gente pagava. Alô? Não muito acrescentar o que você já falou, né? Acho isso mesmo. Eu acho que quando a gente contracenava, ficava mais vivo. Hoje em dia a gente quando vai gravar, a gente ouve as vozes dos colegas, em geral a gente pede para ouvir contracena ali. Tem a coisa de melhorar o som de todo mundo, porque antigamente às vezes a minha voz saía mais baixo, a do Elcio saía mais alto, ou vice-versa. Então com isso todas as vozes ficaram equalizadas melhores. Então quem assiste tem uma qualidade de som melhor. Isso é a vantagem de gravar separado. Mas para tudo que é nova tecnologia tem ganhos e perdas, então não tem muito o que fazer. Perfeito. Gostaria que vocês contassem, de repente, algum caso curioso que possa ter acontecido no universo da dublagem, em algum momento, precisou fazer algum caco, ou colocar alguma coisa que gostava no texto original. Olha, os casos que eu tenho para contar, não posso contar aqui, só depois das 10 da noite. Então não sei se vocês têm algum caso. Lembra de algum, Brito? Você que tem uma memória melhor que a minha? Sempre acontece umas coisas engraçadas. Na dublagem tem uma coisa que chama vozerio. Aquele som, por exemplo, de restaurante, que todo mundo falando ao fundo, e não tem nada muito claro, tipo, estação de trem, festa, ano novo, cantando feliz aniversário, enfim. Eu me lembro, no começo de carreira, que a gente estava fazendo e era um filme de aventura, um filme épico, e essa cena especificamente era no meio do deserto. Tinha uma tempestade de areia. Então eles resolvem, eles já juntam 4 ou 5 dubladores para ficar falando. Se vocês repararem nesses vozerios, as vozes de fundo, quando tem uma catástrofe, ou guerra, ou sei lá o que, sempre, todo mundo está sempre dando uma ordem, né? Vamos, peguem ele! Corram atrás dele! Segurem ele! Prendam!
ninguém faz nada, todo mundo só dando hora. Vai, faça, aconteça e tal. E era, essa cena era isso, uma tempestade de areia, tinha os cavalos, e eles tinham que guardar os cavalos, enfim. Vamos, peguem, cuidado! E eu nessa confusão animada lá, vamos, tal. Eu só, deem água para os camelos! Aí parou lá. Escudo, já tinha 5, já vai mais cheio. E o diretor falou, quem disse tem água para os camelos? Fui eu, meu filho, uma tempestade de areia, os camelos estão com sede, você vai dar água justamente agora e tal. E foi uma das coisas que eu aprendi a não ficar falando coisas tão com personalidade, com tamanho e personalidade.